Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão sobre este domingo que nós vamos viver amanhã, a liturgia que a igreja coloca para nós. É muito importante que a gente entenda que cada domingo a igreja coloca um tema litúrgico e que é envolvido na primeira leitura, no salmo de meditação, na segunda leitura e depois no evangelho. Tudo forma um contexto. E o importante é a gente compreender esse contexto da liturgia do domingo. Estamos no 11º domingo do tempo comum. Não é nenhuma solenidade, portanto, especial. E cada domingo nós celebramos o quê? A ressurreição de Cristo. É isso que em cada domingo a igreja exatamente celebra. Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, aquela que viveu plenamente segundo o desejo de Deus, aquela que é nossa mãe, mãe da Igreja, interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a gente fazer bem as coisas, meus irmãos, nós temos sempre começar rezando. Jesus disse uma coisa que nós nunca podemos esquecer, né? Sem mim, nada podeis fazer. Bom, nada é nada, né? Principalmente quando se trata das coisas de Deus. Então, aí é que nós temos que ter, então, mais necessidade de pedir a graça de Deus. Bem, vamos refletir, então, um pouco hoje sobre, né, a liturgia que a igreja coloca para nós. Eu penso que o tema básico dessa liturgia de hoje, a igreja queira falar para nós sobre a humildade. Então, é sobre isso que a gente vai refletir um pouco, passando por todas as leituras, né? Eu quero aqui cumprimentar todos vocês que já estão entrando aí na nossa conversa, a Lúcia Viana, Fabiana, Lúcia Vieira, né? Sejam todos bem-vindos. Samuel, boa noite a vocês todos, né? E vamos, então, aqui refletir sobre essas leituras todas. Eu quero começar pelo Evangelho, porque o Evangelho ele é assim, muito objetivo, né? O Cristo coloca para nós duas parábolas para explicar o reino de Deus. Primeiro, eu gostaria de dizer que Jesus coloca muitas parábolas para explicar o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus veio trazer à terra o reino de Deus. Ele veio inaugurar aqui na terra o reino de Deus, né? Quando nós rezamos agora o terço, né, dos mistérios da vida pública de Jesus, nós então contemplamos no terceiro mistério exatamente isso, o anúncio do reino de Deus, a inauguração do reino de Deus, né? Porque o mundo estava dominado pelo mal, pelo demônio. Por quê? Porque os nossos pais foram expulsos do paraíso, não é? E ficamos sujeitos ao reino das trevas. Essa é que é a verdade. Então, Cristo vem para inaugurar o reino de Deus, né? Então, os milagres que o Cristo faz é o quê? É um sinal do seu poder e o sinal de que ele é mais forte do que o outro, o mal, né? E por isso ele expulsa os demônios, né, dos endemoniados, que eram muitos naquele tempo. Por quê? Porque o reino era o reino das trevas. Então, Cristo vem trazer o reino de Deus. Ele inaugura o reino de Deus, primeiro com a sua própria presença, né? Ele é que traz o reino de Deus.
Depois ele coloca o Evangelho, né, a sua doutrina, como a constituição desse reino de Deus. Sobretudo, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, naquele Sermão da Montanha, ele estabelece o reino de Deus, né? E ele realmente consuma o reino de Deus aqui na terra com a sua paixão, sua morte e sua ressurreição, né? Por isso nós celebramos no último domingo do ano a festa do Cristo Rei. Por quê? Porque ele é o rei que reina nesse reino de Deus. Então Jesus, ele usa muitas parábolas. Eu já contei mais de 20 parábolas nos evangelhos em que Jesus fala do reino de Deus. Ele tenta explicar o reino de Deus. São Mateus começa logo ali, capítulo 10, mais ou menos, falar de 7 parábolas para explicar o reino de Deus. A parábola da pérola, né, que o comerciante acha, vende tudo para comprar aquela pérola, né? Aquele tesouro escondido em que um homem encontra num terreno, ele vende tudo, compra aquele terreno para poder ter aquele tesouro que estava ali escondido. Aí vai falar da parábola do filho pródigo, né? Vai falar da parábola, por exemplo, dos vinhateiros homicidas, fala da parábola, né, das 10 virgens, né? Algumas prudentes, outras não prudentes. Vai falar, por exemplo, da parábola do semeador. Olha, eu contei mais de 20 parábolas em que Jesus fala: o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo, né? Bem, hoje Jesus coloca o seguinte, que o reino de Deus, ele coloca 2 parábolas, né? A parábola da semente e da semente de mostarda. E ele diz assim, o reino de Deus é Evangelho de São Marcos, está no capítulo 4, versículo de 26 até 34. Jesus diz assim, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele já tinha falado da parábola do semeador, aquele semeador que sai semeando a palavra. E Jesus explica detalhadamente o que é esta palavra, né? Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. Bom, o que Jesus quer mostrar para nós aqui, nesta primeira colocação que ele faz? O reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. E aí, ele vai dormir, acorda, trabalha, e ele não percebe como a semente vai germinando. Ele não faz nada. Ele só colocou a semente na terra. A semente tem uma força extraordinária. A terra faz a semente germinar. Primeiro surge, né, a plantinha, vira aí às vezes um pé de milho, um pé de feijão. Depois a espiga, né, até que amadurece e o homem então colhe. Olha, Jesus está falando do quê? Da força do reino de Deus. O reino de Deus é assim forte que nem uma semente. E ao mesmo tempo pequeno e humilde que nem uma semente. Aí Jesus quer mostrar a humildade. Tem coisa mais simples do que uma semente? Não é? Você pega aí uma semente de girassol, você põe na terra, gira um pé bonito de girassol com uma flor enorme, parecida com o sol. Depois você põe uma semente aí de eucalipto pequenininha na terra, assim, e dá um pé de eucalipto, às vezes, aí com 20 metros de altura. Ou seja, Jesus quer dizer o seguinte, o reino de Deus tem uma força insuperável, não é? E não depende de nós, depende de Deus. É Deus que faz o reino dele prosperar. Ok? Claro que ele conta conosco. Ele conta conosco para cuidar dessa semente, mas a força do reino está ali naquela semente, né? Então, aí a gente vê que o reino de Deus ele é invencível. O Catecismo da Igreja Católica tem uma frase muito interessante que ele diz assim, o mal tenta destruir o reino de Deus, atrapalhar o reino de Deus, mas o mal não consegue impedir a expansão do reino de Deus. Não consegue. Sabe, o demônio pode perturbar, e ele perturba quem trabalha para o reino de Deus. Perturba mesmo, de muitas maneiras. No meio, né, por exemplo, da boa sementeira, ele semeia o joio. Né? O que é o joio? As heresias.
as falsas doutrinas. Ele quer atrapalhar, né, o reino de Deus. Mas Jesus disse, espera, deixa aí crescer tudo junto. No final dos tempos, ele diz, o joio será cortado, né, queimado no fogo, e aí, então, o trigo será colhido e colocado no celeiro. Então, Jesus está dizendo o que para nós? Temos que ter paciência. Paciência. Você já viu como a semente cresce devagarinho? Você não percebe a semente crescer. Você dorme, acorda, de repente você percebeu que já tem uma pontinha para fora. Passam 2 dias, daqui a pouco já é um pezinho. Daqui a pouco começa a sair uma folhinha. E daqui a pouco... Mas você tem que esperar. O agricultor, ele é paciente, né? Ele fica cuidando da semente, da plantinha, arranca as ervas daninhas, impede que alguém quebre a plantinha, que os animais entrem ali, né? E vai crescendo. O que Deus está falando para nós? Nós também temos que ter paciência. O reino de Deus, ele acontece no mundo e ele acontece em nós. Tanto no mundo quanto em nós temos que ter paciência. Mas Jesus diz, o reino de Deus já está dentro de vós. Ele fala isso. Agora, cada um de nós percebe que nós ainda estamos longe do reino de Deus. Quando a gente olha as nossas misérias, o nosso pecado, não é? Que nos humilha, não é verdade? A gente fica pensando, puxa vida, como nós ainda estamos, mas a gente não pode desanimar. A gente não pode desesperar. O reino de Deus, ele tem força, ele está dentro de nós, se a gente for cuidando dele. Não é? Como, assim, o agricultor, ele cuida da semente, ele não tem força e poder para fazer a semente crescer, para fazer a planta crescer. Isso depende da semente. Mas ele cuida da semente. Ele coloca água, ele faz o sol bater, ele coloca adubo, ele arranca as ervas daninhas. E espera com paciência. Né? Tem que esperar passar o inverno para chegar no verão e ele poder colher. Então, nós também temos que ter paciência com o crescimento do reino de Deus dentro de nós. Ok? Colocando adubo nessa terra, o adubo da oração, o adubo da meditação. Colocar a água nessa planta todo dia. Não é? O sacramento, por exemplo, aquele sacramento da Eucaristia, remédio, sustento para a nossa vida. Né? Arrancar as ervas daninhas que querem matar a plantinha, os nossos pecados, então o sacramento da confissão. Enfim, a igreja tem para nós todos os meios para a gente cuidar dessa sementinha que está dentro de nós, que é o reino de Deus. E também esse reino de Deus está no mundo, e nós lutamos no mundo, nas pregações, no bom exemplo, no nosso trabalho, mas também tantas vezes a gente fica decepcionado. Não é verdade? A gente fica decepcionado, às vezes, conosco, a gente fica decepcionado com as pessoas que trabalham com a gente na igreja. Às vezes nós ficamos decepcionados até com um padre, até com um bispo, nós ficamos decepcionados. Mas, sabe, Jesus ensina para nós paciência. Paciência é o joio no meio do trigo, mas ele vai ser purificado. Então, é muito importante isso. Essa semente, né, que cai na terra, o homem dorme, acorda, não percebe, mas a semente cresce. Um dia ela vai dar fruto. Esta é a nossa esperança. Ok? Ela vai dar fruto. Vai haver uma colheita. Vamos colher aquilo que a gente plantou, aquilo que a gente semeou, aquilo que a gente cultivou. Né? A alegria do semeador é exatamente essa. O Salmo 125 fala uma coisa muito bonita. Aqueles que vão semeando entre lágrimas, depois voltam com seus feixes com alegria. Vão semeando entre lágrimas, quer dizer, a colheita é sacrificante, mas depois volta com os feixes, cantando de alegria, com os frutos da colheita. Então, meus irmãos, nunca desanimar, nunca desesperar e ter paciência. E depois Jesus coloca aqui outra comparação que ele deixa muito bonita, né? Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra.
E aí ele termina dizendo que Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando eles estavam sozinhos, ele explicava tudo para os discípulos. Então aqui Jesus fala agora, né, da semente de mostarda. Eu não sei se você já viu a semente de mostarda, ela é tão pequenininha, sabe? É uma bolinha pretinha, mas assim, se você não tomar cuidado, você perde ela. Tão pequena que ela é. Mas, no entanto, Jesus semeada na terra, ela vira um arbusto, o maior de todas as hortaliças, a ponto das aves do céu vir a ela fazer os seus ninhos. Ora, o que Jesus está falando aí? Ele está falando do reino de Deus, está falando da igreja. Porque a igreja é o germe do reino de Deus, diz o Concílio Vaticano II. A igreja é a semente do reino de Deus. Sem a igreja não tem reino de Deus. Porque sem a semente você não tem a planta. Mas aí Jesus compara, né, esse reino dele, essa igreja dele, com essa coisinha pequenininha, extremamente pequena, humilde, né? Mas que tem um poder extraordinário, sabe? Então aí ele vai mostrando que esse reino de Deus é dos humildes, é dos pequenos, é daqueles que realmente entendem que não tem força nenhuma. É o poder infinito de Deus, né, que realiza todas as coisas, né, e não nós. Mas essa semente lançada, ela tem uma força extraordinária. E aí eu penso que aqui que a igreja quer colocar para nós na reflexão neste domingo, né, exatamente a humildade. Quem é que Deus usa no seu reino? São os humildes. A gente, vendo os evangelhos, a gente vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, São Pedro, ele fala, não é? Na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 5, São Pedro cita uma frase que aparece 3 vezes na Bíblia. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá a sua graça aos humildes. Isso aparece no livro dos Provérbios, aparece na carta de São Tiago e aparece na carta de São Pedro. 3 vezes a mesma citação. É porque é muito importante. Deus resiste aos soberbos. Quer dizer, ele não olha para o soberbo, ele não atende o soberbo, né? Mas ele dá a sua graça aos humildes. A humildade é o oposto da soberba. Sabe, a soberba, meus irmãos, é o pior pecado que existe. Porque os santos doutores da igreja, quando falam do pecado dos anjos, os pecados que os anjos cometeram no céu, e por isso foram expulsos dos céus e se tornaram os demônios, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, todos os santos doutores dizem que o pecado deles foi um pecado de soberba. Soberba. Né? Eles se achavam assim tão bonitos, tão belos, tão perfeitos como criaturas que eles queriam ser Deus. Queriam o lugar de Deus. Né? E quando Deus mandou que eles adorassem a Cristo feito homem, ao Verbo feito homem, alguns doutores dizem que eles não aceitaram. Não, adorar Deus feito homem, nós não vamos adorar, não, nós somos superiores. Pecado de soberba. E muitos acompanharam Lúcifer, né? Mas os anjos bons se aceitaram como criatura. Né? Veja que coisa interessante. O que foi que a serpente soprou no ouvido de Eva no paraíso? Foi exatamente isso. Você pode ser Deus, deusa. Deus diz que você não pode comer dessa fruta, tá? Dessa árvore que está no centro do jardim, né? A árvore da vida, a árvore do bem e do mal. Esse Deus, ele é um Deus maldoso. Ele sabe que o dia que você comer dessa fruta, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como deuses. Olha o que ele foi soprar no ouvido de Eva, o pecado dele. Ele quis ser Deus. E soprou no ouvido, você vai ser como Deus. E Eva também caiu. E levou a tentação para o Adão, e o Adão também caiu. O que é essa fruta dessa árvore da vida? Essa fruta da árvore do bem e do mal? Significa
isto, nós não podemos querer ser os árbitros do bem e do mal. É Deus. É Deus que diz para nós o que é o bem e o que é o mal, o que nós podemos fazer e devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Qual é o pecado do mundo hoje, meus irmãos? O pecado do mundo hoje é não querer mais obedecer a Deus. É o pecado da soberba. Não quer mais seguir os mandamentos da lei de Deus, não. Deus diz não matar, um mandamento, e o homem está matando. Vocês viram essa semana aí que o parlamento da Argentina aprovou, infelizmente aqui na América Latina, tão católica, aprovou, né, a descriminalização do aborto. Deus diz, é a soberba humana, que pensa que é melhor do que Deus. Né? Então aprovaram. Quem sabe ainda tem que passar pelo Senado, passar pelo crivo do presidente da República. Deus queira que não seja aprovado, mas a porta está aberta para o aborto. Depois Deus diz não roubar. Não roubar? Como se rouba na nossa pátria? Está aí a Lava Jato colocando tanta gente na cadeia. E não só a Lava Jato, mas quanto roubo, quanta fraude, quanta enganação, quanta tapeação nós encontramos nos nossos meios mesmo, no nosso comércio, nós mesmos. Às vezes tapeamos o irmão e Deus diz não roubar. Sabe, tudo isso, essa desobediência à lei de Deus, esse eu querer fazer a minha moral, eu querer fazer a minha lei, ofende gravemente a Deus. Ok? Então, São Pedro diz, né? Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Né? Veja, a soberba é colocada como o primeiro pecado capital. Daqueles 7 pecados capitais, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça, a soberba encabeça. Né? Porque tem muitos filhos. Veja bem os filhos da soberba. Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, presunção, exibicionismo, quer aparecer, quer ser o bom, quer se destacar, quer o aplauso. Né? Quantos filhos, meus irmãos, a soberba tem? E é o pior pecado. Pior pecado, porque é aquilo que realmente fere o coração de Deus. Por isso que São Pedro diz, né, Deus resiste ao soberbo. Ele dá sua graça ao humilde. Agora você entende por que Jesus se humilhou tremendamente? Por que a Virgem Maria se humilhou tremendamente? Por que Deus escolheu a Virgem Maria? É muito interessante quando a gente pega aqui, né, o Evangelho de São Lucas, que narra, né, por exemplo, o Magnífica de Nossa Senhora. Né? Ela diz, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Por quê? Porque ele olhou para a humildade da sua serva. Por isso, doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Então veja, por que Deus escolheu a Virgem Maria? Porque foi a mulher mais humilde que ele encontrou, o oposto de Eva. Eva foi soberba, quis ser como Deus, caiu na tentação, desobedeceu a Deus no paraíso, na casa de Deus, na comunhão com Deus, na intimidade de Deus, do Éden. Ok? É por isso que esse pecado, meus irmãos, foi terrível e feriu toda a humanidade, feriu toda a natureza humana, o pecado mortal. Não é? A igreja ensina que o pecado mortal, ele enfraqueceu a nossa natureza, adoeceu a nossa natureza, fez entrar na natureza humana a concupiscência da carne. Por que Adão e Eva foram se esconder de Deus? Foram tampar o seu corpo com folhas de figueira, aquela maneira simbólica, porque surgiu então aí a libido, a desorientação sexual, e o homem e a mulher com medo de Deus, porque ofenderam a Deus. Então, Deus precisava de uma nova Eva. Então, achou Maria. Ele olhou para a humildade da sua serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações. Santo é seu nome.
Porque Jesus disse, aquele que se, né, humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Por que Nossa Senhora é exaltada? A igreja celebra não sei quantas solenidades, festas de Nossa Senhora. A igreja celebra o nascimento de Nossa Senhora, 8 de setembro. Né? Celebra, né, a apresentação dela no templo de Jerusalém, né, aos 3 aninhos de idade. A igreja celebra a glorificação, a assunção dela ao céu, a Imaculada Conceição, né, a maternidade divina. A igreja celebra uma coisa, porque tanta exaltação, porque foi a mulher que mais se humilhou. Por isso, o Verbo aceitou nascer dela. E também Jesus foi aquele que se humilhou tremendamente. Né? Humilhou tremendamente. A gente vê, por exemplo, quando São Paulo fala na carta aos Filipenses, né? Capítulo 2, vale a pena a gente ler um pedacinho aqui. Ele fala na carta aos Filipenses, quando ele fala da humildade de Jesus, a que ponto Jesus se humilhou para nos salvar, a que ponto Jesus teve que se humilhar para destruir a soberba de Adão e Eva. Né? Então, ele diz aqui, né, a carta aos Filipenses, a partir do capítulo 2, né, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus. Ele, Jesus, o Verbo, sendo Deus, ele não se prevaleceu da sua igualdade divina. Né? Ele não desceu aqui na terra, né, soberbo, falando grosso, dando ordem para todo mundo. Não, pelo contrário. Se aniquilou, diz São Paulo. Se aniquilou. Você sabe o que é se aniquilar? Jesus se transformou num pedaço de pão na Eucaristia. Você já pensou você se transformar num pedaço de pão? E ainda ser mastigado pelos homens? É um aniquilamento. Ele está nos nossos sacrários, diz, né, os santos, como prisioneiro dos nossos sacrários há 2000 anos. Ali, abandonado. Abandonado. Quantos e quantos sacrários que você entra numa igreja, não tem ninguém na igreja. Jesus, ele sozinho. O Rei dos Reis, o Rei do Céu, o Senhor da Glória, sozinho. Então, São Paulo diz, né, sendo de condição divina, não se prevaleceu na sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele aniquilou-se a si mesmo. Não aniquilou os outros, não. Ele aniquilou-se a si mesmo. Né? Assumindo a condição de escravo. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Você sabe que era 30 moedas de prata? Era o preço de um escravo. Você sabe que comprava e vendia um escravo em praça pública. 30 moedas. Assemelhando seus homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais. Humilhou-se ainda mais. Tornou-se obediente até a morte de cruz. Mas aí São Paulo diz, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Jesus como homem, né? Não só como Deus, o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre diante do nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Porque Jesus é assim, tão exaltado no céu, na terra e nos infernos, porque Jesus, homem, né, sendo Deus, ele se aniquilou até o fim. Sabe, meus irmãos, esse é o ponto mais importante da nossa fé, a humildade, nem a dúvida. Os grandes santos padres da igreja, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, São Leão Magno, São Ambrósio, todos eles falam isso. O homem não se salva se não for humilde. Porque o homem que não é humilde, ele não se submete a Deus. Então ele vive no pecado. Aquele que obedece à igreja, obedece às leis de Deus, obedece o que a igreja ensina. Aquele que não é arrogante, não é prepotente, não fica discordando da igreja. Como é duro, meus irmãos, a gente encontrar gente que discorda. A igreja ensina isso, mas... Aí vem o mais. Mas eu quero diferente. Ora, quem é você? Você está querendo cair no mesmo pecado dos anjos?
Está querendo cair no mesmo pecado de Adão e Eva? Ah, mas eu acho diferente. Ah, então você sabe mais do que o Espírito Santo, que há 2000 anos assiste à Igreja Católica? Porque Jesus disse na Santa Ceia, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. João 16, 12. É muito importante, meus irmãos, a gente pensar nisso. Sabe, tem uma citação na carta de São Paulo aos Coríntios. Essa citação, eu gosto muito de ler para mim mesmo. Né? Na primeira carta que São Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, né? Versículo 27 seguinte, São Paulo diz assim: o que é estulto no mundo, estulto quer dizer orgulhoso, né? Deus, o que é pequeno no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios, os ignorantes. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil é desprezado, né? E desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. E São Paulo fala assim: nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Está entendendo? Por que Deus escolhe o pequeno para confundir o fraco? O ignorante, às vezes, para confundir o sábio. Porque, né, diz aqui São Paulo, assim nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Se Deus escolhesse os grandes, poderosos, para fazer a obra dele, para implantar o reino dele, né, a pessoa ia dizer, não, o reino foi implantado por minha culpa, por minha conta, pelo meu trabalho. Então Deus escolhe os pequenos. Esta é uma tremenda realidade. Meus irmãos, a igreja nunca será formada assim de grandes sábios, Sim, tem os sábios de Deus, os doutores da igreja, mas homens simples, homens que não foram arrogantes, homens que não foram prepotentes, pelo contrário, homens que foram santos. Né? Então, assim, São Paulo ensina, né, que é por aí que Deus ele nos conduz. Bom, aí a igreja coloca aqui para nós ainda a primeira leitura, que parece ser uma leitura enigmática, né? É tirada da carta do livro do profeta Ezequiel, né? Onde o profeta Ezequiel coloca assim: assim diz o Senhor Deus, eu mesmo tirarei um galho da copa de cedro. Cedro é aquela árvore forte, frondosa, né? Que dá principalmente ali na região do Líbano. Do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Está falando de Israel. Os especialistas que interpretam a Bíblia, os exegetas, contam que esse texto Deus está falando do seu povo, né? Que ele cuida, que ele planta. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará fruto e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Olha aí a humildade. Tá? Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Olha aí. Eis o Senhor, digo e faço. Bem, os exegetas, quando interpretam esse texto aí, eles falam do seguinte, da história de Israel. Israel, Deus teve assim que ensinar para Israel a humildade. Israel saiu, né, lá da terra do Egito, em direção à terra prometida, né? Mas ali, quando ocupou a terra prometida com Josué, esse povo entrou muito na idolatria. Começou a adorar os deuses, né, dos filisteus, dos amorreus, dos jebuseus, dos amonitas, dos amalecitas, né? E isso abandonando o Deus verdadeiro, num gesto assim de orgulho. Então, o que Deus fazia? Deus tinha que consertar esse povo. Então, Deus abandonou o povo ao exílio. No ano de 722, as 10 tribos do norte foram levadas para o exílio da Assíria, e depois, por volta do ano 600, né, as 2 tribos do sul, Judá
e Benjamim levados para o exílio da Babilônia. E lá ficaram 70 anos, humilhados, sem o templo, sem os sacrifícios que eles faziam a Deus, sem os profetas. Não, com os profetas não, os profetas continuaram, né? Mas sem os reis, até que, né, aquele povo ali, humilhado lá no exílio, daquele povo sobrou um resto de gente pequena, de gente simples, que voltou para Jerusalém, e daí vai nascer o Salvador. Então, esse primeiro texto aí, que a gente coloca, é para mostrar isso, né? Deus quebrou a soberba de Israel, quebrou o orgulho de Israel, né? Para preparar um povo humilde, um povo santo, de onde ele pudesse nascer o mais humilde de todos, que é o próprio Messias. Como nós já mostramos aqui, que sendo Deus não se orgulhou de ser Deus, né? E depois, né, o salmista canta, né, o salmista canta aqui no Salmo de meditação, né, como é bom agradecermos ao Senhor, né, como é bom cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã a vossa bondade, né, e a vossa misericórdia a noite inteira. Por quê? Porque o salmista, ele vê aí exatamente Deus, que sabe usar do pequeno para fazer grandes coisas. Então ele louva a Deus, porque ele reconhece que o poder não está nele, o poder está em Deus. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena reflexão aqui, fazer uma espécie de um parênteses aqui, porque hoje na liturgia das horas, sempre na liturgia das horas, nas laudes, sempre vem duas leituras. Quem costuma rezar as laudes de manhã, dentro do ofício das horas, sempre tem duas leituras. Uma das leituras hoje, maravilhosa, é exatamente de Santo Ambrósio, aquele bispo santo, padre, doutor da igreja, que batizou Santo Agostinho, que ele faz uma reflexão sobre os salmos maravilhosa. E como eu sei que muitos gostam realmente de rezar nos salmos, e precisam aprender mesmo, eu gostaria de dizer algumas coisas aqui que Santo Ambrósio coloca sobre os salmos. Ele diz assim: salmodiarei com o espírito e salmodiarei com a mente. Né? O que há de mais agradável que um salmo? Davi já bem dizia: louvai ao Senhor, porque é bom o salmo a nosso Deus, alegre e belo louvor. E é verdade. O salmo é a bênção para o povo, a glória de Deus, o louvor da multidão, o aplauso de todos, a palavra do universo, a voz da igreja, né? A nossa confissão de fé, a devoção cheia de valor, a alegria da liberdade, o clamor do regozijo, a exultação da alegria. Veja quanta coisa, né, Santo Ambrósio vê no Salmo. Por isso a gente deve rezar muitos salmos, né? O Salmo, ele diz, abranda a ira, desfaz a preocupação, consola na tristeza. Sim, meus irmãos, qualquer que seja o seu problema, a sua tristeza, abra um salmo. Abra lá um Salmo 90, um Salmo 22, um Salmo 33, reze, cante, né? Ele diz assim, ele é a proteção noturna, o diurno ensinamento, um escudo no temor, uma festa na santidade, a imagem da tranquilidade, o penhor de paz e de concórdia, fazendo a semelhança da cítara um só cântico de muitas e diferentes vozes. Na aurora do dia, ressoa o salmo, repercute o salmo ao cair da noite. Então, os santos sempre valorizaram muito o salmo. É por isso que a igreja também valoriza. A igreja, né, coloca isso sempre para nós. E São Paulo traz para nós, a igreja coloca para nós aqui, né, a leitura da carta de São Paulo, que também é muito importante. É a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 6 até 10. O que São Paulo fala nesse trecho de 2 Coríntios 5, de 6 a 10? São Paulo fala que a nossa vida não é aqui nesse mundo. Aqui nós estamos assim num exílio, numa caminhada. O nosso destino é o reino de Deus. Mas o reino de Deus ele só vai atingir a sua plenitude na eternidade quando Cristo voltar. Então São Paulo diz assim: irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, ou seja, enquanto nós estamos nessa vida, somos peregrinos longe do Senhor,
Ele fala, somos peregrinos. Nós não podemos formar raízes aqui nesse mundo, não, meus irmãos. Nós somos peregrinos. E sabe, e a própria vida de cada um de nós já mostra isso. Você pode perceber que a sua vida muda constantemente. A cada 10 anos, a minha vida mudou completamente. Com 10 anos eu era um menino. Com 20 anos eu já era um homem quase casado. Com 30 anos eu já tinha 4 filhos, 5 filhos. Com 40 anos eu já era outra coisa. Sabe, isso mostra que a vida é uma caminhada. Nós não estamos estáticos. Então São Paulo lembra isso para nós, né? Somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Nós caminhamos na fé em Deus, na fé daquilo que a igreja nos ensina, aquilo que Cristo revelou, na fé. São Paulo fala, caminhamos como que as apalpadelas. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. São Paulo falava claro, eu prefiro morrer, né? Eu prefiro morrer porque, né, morrer para mim é lucro, ele dizia na carta aos Filipenses, porque São Paulo sabia que morrendo ele ia descansar em Deus, ele ia viver na glória de Deus. Por que ele dizia isso? Por que os santos desejavam a morte e não tinham medo da morte? Por quê? Porque os santos não se apegaram a nada nessa vida. Nada nessa vida tinha, assim, algum sentido de agarrar o santo aqui. Não, eu quero ir embora. Santa Teresa d'Ávila, quando escutava o relógio bater, ela dizia, graças a Deus, 1 hora a menos longe de Deus. Quando ela já estava no final da vida dela, ela falava para Jesus, Senhor, já chega, né, Senhor? Já chega de eu viver aqui. Já está na hora do Senhor me chamar. Por quê? Porque essas pessoas, esses santos, eles viveram tanto para Deus, desapegados de tudo, de todos, que para eles só tinha um sentido, o céu, nada mais. É o que São Paulo espelha quando ele fala aqui, né? Preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já estejamos deixado esta morada. Mas aí, para você ir para Deus, ele fala, você tem que agradar a Deus aqui. Você tem que viver para Deus, ele fala, né? Também, por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Deus. Quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Então, para ir para Deus, tem que agradar a Deus. Ou seja, viver de acordo com a vontade de Deus, né? E aí, ele fala que, aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Então, São Paulo deixa bem claro, cada um de nós, no final da vida, vai se apresentar diante de Cristo e vai receber o prêmio ou castigo, conforme aquilo que nós tivemos feito na nossa vida corporal. Ou seja, hoje. Por isso, meus irmãos, é importantíssimo aproveitar o hoje da nossa vida. Aproveitar o seu tempo, seus talentos, sua capacidade para servir a Deus, para amar a Deus. Aí São Paulo fala, agradando a Deus, então nós vamos para Deus. Ok? A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a carta aos Hebreus diz assim, está determinado que cada um de nós morra uma única vez e em seguida vem o juízo. É esse juízo particular diante de Jesus que São Paulo fala. Depois, no final da humanidade, no final da história, vai haver o juízo final, que é outra coisa. Não vai mudar o juízo particular, mas é um juízo que vai envolver toda a humanidade junta. Mas primeiro, cada um de nós passa por um juízo particular, a igreja ensina. Eu e o meu Senhor, o meu Deus. Se eu o amei aqui na terra, se eu vivi para Ele, eu não tenho que temer nada. Ele é misericordioso. Ele mostrou aquele coração humano para Santa Margarida Maria Alacoque. Eis o meu coração humano. Né?
Ou seja, um coração que entende a nossa miséria, entende a nossa fraqueza. Então, se a gente se coloca diante dele numa atitude assim de arrependimento, de contrição, ele nos perdoa. Não é? Mas a gente tem que fazer de tudo aqui para agradar a Deus. Agradar a Deus, guarda essa palavra. Tudo que eu fizer na minha vida, eu tenho que pensar em agradar a Deus. São Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façar qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Né? Isso é muito importante. E aí, essa citação que eu coloquei, Hebreus 9, 27, está determinado que cada um morra uma única vez e depois vem o juízo. Isso significa que não existe reencarnação. Por isso que a igreja não acredita na reencarnação. Não, está determinado que a gente morra uma única vez. A reencarnação ensina que você vai morrer várias vezes. Vai morrer, volta. Na igreja não. A fé católica não acredita. Respeita quem acredita, né? Nós temos a liberdade religiosa, ninguém pode ofender ninguém pela sua fé, mas a igreja ensina para os seus filhos que não existe a reencarnação. Bem, e eu quero completar, então, essa nossa reflexão de hoje, dizendo o seguinte, não tem exemplo maior de humildade para nós, meus irmãos, de uma criatura puramente humana como Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que realmente ela viveu a humildade. Ela que é mãe de Deus, ela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Que mulher humilde ela foi. Ela não aparece. Né? Na Bíblia você encontra pouquíssimas vezes Nossa Senhora. A gente vê ali quando o anjo anunciou a ela, e ela vai dizer o que ao anjo? Eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. A senhora sabia o que é ser serva, sabia o que é ser escravo. O escravo no tempo dela era alguém que não tinha direito nem à própria vida. Era comprado e vendido como um animal. Já falei, 30 moedas de prata. O dono do escravo podia matá-lo, vendê-lo, trocá-lo. Era considerado uma coisa. Foi a Igreja Católica que redimiu a dignidade do escravo. Por isso você vai encontrar tantas escravas que foram até mártires, como Santa Felicidade e tantas outras. Né? Bem, depois Nossa Senhora, a gente encontra Nossa Senhora lá, quando ela perde Jesus, lá no templo, né? Jesus com 12 anos, então ela vai dizer para Jesus, meu filho, por que você fez isso? Teu pai e eu estávamos aflitos. Então, qual era a única aflição de Nossa Senhora? Era perder Jesus. Por isso que ela estava aflita. Não estava aflita por causa de outra coisa, né? Depois, quando ela tem que fugir com Jesus para o Egito, ela foge naquela madrugada em que o anjo apareceu para José e disse, José, toma a mulher e o menino, foge para o Egito, porque, né, Herodes quer matá-lo. Né? Nem esperaram clarear o dia, não. Nossa Senhora obedeceu São José. Se ela fosse uma moça assim, meia chata, meio orgulhosa, ela dizia, não, José, espera um pouco, deixa clarear o dia, deixa eu arrumar as coisas direito, estou cansado. Não. Foi atrás de José, na madrugada fugiu para o Egito, porque o Herodes já vinha vindo aí atrás. Né? Meus irmãos, a gente vê tantas coisas maravilhosas de Nossa Senhora que ensina a gente a agradar a Deus. Eu penso que, então, essa liturgia desse domingo de hoje, a igreja quis mostrar isso para nós. E tem tantas coisas bonitas que a gente pode ver. Não é? A primeira leitura, então, para fazer uma síntese, é um anúncio profético, né, dos tempos messiânicos que apresenta ali na primeira leitura. O salmista que mostra Deus, mostra o salmista que glorifica a Deus. Né? E depois, né, Jesus que coloca para nós o reino de Deus, né, com a força de uma semente, né, mas que independe de nós para se desenvolver intrinsecamente. Precisa de nós extrinsecamente para cuidar desse reino, mas da força dele. Por isso que Jesus ensina a gente a rezar, e nós temos que pensar muito nisso quando a gente reza. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, é Deus que traz o reino. É Deus que faz o reino dele, né, acontecer no meio de nós, tanto dentro de nós como no mundo. Muito bem, meus irmãos, tenham todos um bom domingo. Boa noite a vocês todos que me acompanharam até agora. Quero pedir a Nossa Senhora, de modo muito especial, que
Coloque no nosso coração esse desejo de agradar a Deus, viver para Deus, né? Fugindo do pecado, porque o pecado magoa o coração de Deus, fere o coração de Deus. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós para que tenhamos essa força, essa graça de vencer, né? Nesta luta contra o mal. Jesus disse que são os violentos que arrebatam o reino de Deus, que conquistam o reino. Não é aqueles violentos que fazem violência com os outros, não. Quem faz violência a si mesmo. Que violência é essa? É a luta para o autocontrole, o autodomínio. Dizer não ao pecado, principalmente nas horas mais difíceis, né? Então, é essa violência feita a si mesmo para conquistar o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos vocês que me acompanharam até aqui, tiveram paciência de me acompanhar até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus o abençoe.